Noite, boa noite. Aqui quem fala é Tef Castro, através do meu Instagram. Vamos a uma live muito importante. Então, hoje, dia 6 de outubro, quarta-feira, teremos uma live com Walter Steinbock. Aguardar um pouquinho, ver se a conexão tá ok. Hoje, dia 6 de outubro, quarta-feira, play live com Walter Steinbock, @SteinbockWalter. Ele já entrou ali. Eu vou dar uma aqui. Só vou passar então a informação de que essa live eu acho muito importante, que a gente teve o dia, no início de outubro, o dia da agroecologia, a gente teve o dia das abelhas, da agroecologia. Antes de chamar ele, eu vou passar uma breve bio sobre o seu Walter. Então, Walter Steinbock é agrônomo, mestre, doutor em recursos genéticos vegetais, atua no campo da agroecologia desde o período da sua graduação, início dos anos 90, vem desenvolvendo atividades de ensino, pesquisa, participante de extensão rural junto a agricultores familiares, camponeses e comunidades tradicionais, com foco em sistemas agroflorestais e manejo de produtos florestais. Tem atuado como professor em cursos livres, em cursos de graduação e pós-graduação, nos últimos 20 anos, especialmente em disciplinas relacionadas à ecologia florestal, à etnoecologia, restauração e gestão socioambiental. Em parceria com outros colegas, é autor dos livros Agrofloresta, Ecologia e Sociedade, Cairós 2013, Agrofloresta, Aprendendo a Produzir com a Natureza, editado por Fabiane Vesani, 2013, e Agroflorestando o Mundo do Facão a Trator, Cooper Floresta, 2016. Recentemente ele lançou o livro A Arte de Guardar o Sol, Padrões da Natureza na Conexão entre Florestas, Cultivos e Gentes, pela editora Bambual, @Bambual Editora. E através desse livro, e através de tanto conhecimento passado em cursos, experiências e pesquisas, experiência nessas áreas, hoje eu quis falar com ele, deixa eu chamar ele aqui. Eu quis conversar com esse grande... Só um minutinho para eu chamar ele aqui para a gente conversar. Oi, Walter, tudo bem? Salve, Tef, tudo bem? Boa noite. Tudo tranquilo? Boa noite. Você está me ouvindo bem? Eu te ouço bem. Você me ouve bem também? Aham, seu áudio está muito bom. Ah, tá bem. Então, eu dei uma breve introdução sobre a sua experiência, sobre a sua formação. Acho que eu falei bem. Algo a complementar? Não, eu te agradeço muito, agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu Muito que bom, muito bom. agradeço. É uma grande honra estar aqui falando com você. Honra é minha. Eu tinha feito algumas lives anteriormente com o foco de trazer o conhecimento da agrofloresta e da agroecologia, porque aonde eu ando e vejo, ainda falta demanda assim, ó, de chegar a públicos que não têm acesso, né? Ou pessoas que ainda ouviram falar, mas não sabem. Então, eu acho importante estar sempre passando um conhecimento nessa área. E você, com esse livro incrível, trazendo para a gente esse baita conhecimento, achei muito importante estar agora falando com você. Pô, Tef, muito obrigado e parabéns por essa iniciativa de radiação, de articulação, né? A gente tem percebido cada vez mais essa necessidade, né, associada à possibilidade mesmo, né? Com, com esses recursos da internet, com os recursos de cursos, de materiais em diferentes formas, né, livros, PDFs, artigos, enfim, a gente tem que se aproveitar o máximo possível da capacidade de irradiação que existe para irradiar coisas boas, né? Muito bom, Verdade. parabéns.
Obrigada, muito obrigada, eu agradeço. Na busca do meu conhecimento, de eu poder aprofundar os estudos nessa área, eu tenho a oportunidade de poder passar para outros também. Então, junto da conversa aqui, a gente pode estar disseminando isso para mais pessoas. Eu acho muito importante usar as redes sociais. Eu já tenho 32 anos, então eu sou de uma geração que não nasceu então tecnológica. Mas eu acho importante trazer para esses jovens que nasceram no mundo tecnológico, olhar coisas de educação cada vez mais, né? Usar esses meios de comunicação de um modo educativo mesmo. Pô, Tef, se você já tá velho, eu então tô ferrado, né? Eu tô com 50. Como é que a gente tem que aprender? Bom, eu muito mais que você, essa adequação tecnológica, né? Para mim é sempre um aprendizado e eu não sei se eu apertei o botão certo, se eu estou falando direito. Então, tá, O que eu mas é vejo isso mesmo, tem aquelas que aproveitar, né? crianças já, aquelas crianças com É, 5 anos já sabem fazer tudo. é impressionante, né? Já nasce sabendo apertar botão, né? Mas tá certo. Eu só vou aqui comentar para o pessoal que está entrando. Quem quiser fazer perguntas para o Walter, por favor, mande aqui na divulgação, que aí eu vou perguntando para ele também, complementando, tá bom? E aí eu acredito que eu vou desativar os comentários para poder enxergar melhor você, tá bom? Tá bem. Deixa eu só ir até a conexão fica. Pronto, a conexão até às vezes melhora do que a minha internet aqui. Bom, eu quero dar uma breve introdução, então, aqui antes das perguntas, da seguinte informação que eu peguei aqui para a gente conversar sobre a questão das mudanças climáticas também dentro de todo o contexto. Então, a maneira como produzimos alimento está cada vez tendo mais impacto no nosso planeta e, querendo ou não, impulsionando a crise climática. Até a FAO, né, divulgou que a crescente perda da biodiversidade para alimentos e agricultura coloca em risco a segurança alimentar e nutricional. Então, a gente viu agora há pouco notícias daquela poeira que está tendo ali em São Paulo, aqueles ventos horríveis com uma poeira que parece um deserto, né? Então, o impacto que a gente está causando com esse modo de produção agrícola de hoje. Então, para introduzir a primeira pergunta que eu queria fazer para você, falar mais um pouquinho sobre a questão de mudança climática. Então, é a perda de biodiversidade, degradação de terras agrícolas, as nossas práticas atuais de manejo ameaçam resiliência e fertilidade do solo. Então, dentro da história da agricultura, seu livro inicia falando um pouco da história da agricultura, não é mesmo? Me corrija Sim. se eu... E aí eu quero perguntar para você falar um pouco dessa questão do ser humano dentro da história da agricultura. Como é que ele chegou nesse patamar de tanta dissociação dele com a natureza? Né? E por que foi tão atrativo esse tipo de produção? Fala um pouco para nós da história da agricultura. Legal, Té, legal. Vamos começar por aí, sim. É realmente muito preocupante, né? Quando a gente vê aquela nuvem de poeira, é, é um, é muito visível, né? É muito alarmante. E tem muita coisa que a gente não vê assim com tanto alarme, mas que tem um impacto profundo realmente na capacidade dos seres vivos continuarem existindo no planeta, em função de práticas inadequadas de relação que a gente está tendo com o planeta. E no conjunto dessas práticas, a agricultura é, de longe, a atividade humana mais impactante. A gente está vivendo já hoje uma era geológica, né, um período de tempo relativamente curto, desde a Revolução Industrial até agora, coisa de 150 anos, em que a gente conseguiu extinguir mais espécies do que outras eras que duraram milhões de anos. Tá? Tem chamado essa era de antropoceno. É a primeira vez na história do planeta que extinções em massa acontecem não por causa de um meteoro, de um cataclisma de origem natural, mas a partir da ação de uma única espécie, a espécie humana. Então, é realmente alarmante. E a gente tem que entender esse alarme como algo profundo, como uma necessidade de lidar com isso urgentemente. Esses dias eu estava ouvindo o Ailton Krenak falando, né, a gente parece que está vivendo num abismo cognitivo, que a gente está perdendo um braço, está perdendo uma perna, está sangrando e não está nem aí. Não tem como a gente não parar
modificar o jeito de lidar com a Terra na produção de alimentos, se a gente quiser continuar nesse planeta por algumas décadas a mais e eventualmente mais centenas de anos, mais milênios. Mas se a gente não fizer isso, é nas próximas décadas que a gente vai ver. A gente, eu com os meus 50, você com os seus 32, especialmente os nossos filhos e os nossos netos, vão ver guerra civil por comida, vão ver guerra civil por falta de água, vão ver cada vez mais refugiados ambientais famintos, né, sem lugar onde morar, e não, isso é possível evitar ainda. Então é importante a gente olhar para a agricultura como um espaço de mudança, um espaço de integração. Mas chegando na tua pergunta, né, como é que a gente chegou nisso? E, obviamente, é uma questão com muitos fatores, uma questão complexa, né, mas eu queria destacar aqui alguns elementos. Né? Veja, a agricultura, que a gente costuma chamar de agricultura, essa que se planta em monocultura, uma única espécie, né, uma cultura em larga escala, ela é uma das agriculturas. Mas é a agricultura que se tornou hegemônica, a agricultura mais conhecida no mundo afora, e mais praticada no mundo afora. E essa agricultura teve uma origem, em torno de 10 mil anos atrás, entre a Europa e a Ásia, a Eurásia, no momento em que ainda era muito mais frio que é hoje. A gente ainda vivia o Pleistoceno, e a vida era nômade, né? Se vivia basicamente da caça, uma situação de muita insegurança alimentar. Muitas vezes o homem da casa ia caçar e não voltava porque tinha tomado o lugar da caça. Não havia ferramentas nem armas como tem hoje para caçar, né? O sujeito tinha que lidar com mamute, tinha que lidar com um tigre, dente de sabre. Não devia ser uma vida muito fácil. E aí provavelmente foi a mulher, né, que descobriu que colocando uma semente no solo, essa semente gerava uma planta igual à planta que deu origem àquela semente. E isso era possível fazer num curto período de tempo para algumas plantas. E isso foi começando a mudar a relação da humanidade com o seu território, com o seu espaço. Né? Então, as pessoas começaram a trazer a comida para perto de casa, começou a domesticar as plantas, domesticar os animais, ao invés de sair procurando caçar. Nesse período, as espécies que mais se adaptaram para serem objeto de domesticação foram os grãos, porque os grãos tinham já naquela época, até hoje, essa capacidade de gerar uma produção num ciclo curto. Em 4, 5, 6 meses, você tem o período desde plantar, de semear, até colher. Né? Isso foi extremamente importante, porque na época fria era muito, muito frio, pouca coisa sobrevivia. Então as pessoas tinham que plantar logo após a época fria e colher antes do próximo inverno. Né? Os grãos, então, foram o primeiro objeto de domesticação. E aí foi ervilha, foi cevada, foi trigo, vários outros grãos nesse começo de agricultura. Com esse tipo de domesticação e uma colheita marcada no tempo, né, se começou a fazer acúmulo. Então, obviamente, tem vários autores que dizem a origem da acumulação primária, do capitalismo, sem entrar nessa discussão, mas é interessante a gente notar que os primeiros acúmulos que foram feitos de produtos pela espécie humana foram os acúmulos de grãos colhidos antes do inverno, na Eurásia, no começo da agricultura. Quem conseguia colher bem, guardava, né, mais comida durante o inverno. E esse processo deu origem às trocas e deu origem ao poder. Então, quem colhia mais, tinha mais poder de troca. Né? Poderia barganhar serviços, barganhar atividades, trocas de trabalho, a partir da colheita de grãos. É provavelmente daí que a gente traz do nosso inconsciente coletivo desde então, ou seja, lá quando foi criada a fábula da cigarra e da formiga, mas a gente já consegue pensar na fábula da cigarra e da formiga desde esses primórdios da agricultura. Né? Então, essa agricultura foi se desenvolvendo, foi sendo adequada do ponto de vista tecnológico ao longo dos milênios, mas é interessante a gente perceber que na Idade Média, a gente está falando de 1300, 1400, 1500, 1600, o jeito de fazer agricultura ainda era muito parecido com o que
era feito há milênios atrás, na Europa ou na Eurásia, né? Plantando-se especialmente grãos durante a época menos fria, gerando colheitas que geravam poder. Isso foi gerando a própria estruturação agrária, a estruturação de poder dos feudos, né? A organização social dos feudos na Europa. E a tecnologia era uma tecnologia manual, artesanal e com tração animal, né? Mas equipamentos muito simples, praticamente artesanais. Isso veio a mudar, veio a ter uma grande revolução, tanto tecnológica quanto de organização agrária, a partir da Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial teve um aspecto de reorientação da população humana entre o espaço rural e urbano na Europa. Até a Revolução Industrial, a população era predominantemente rural, e com a demanda de mão de obra barata em grande intensidade nos centros urbanos, essa população foi sendo deslocada para as manufaturas, que depois viraram as indústrias. E o espaço do rural, que era ocupado pelos feudos, né, passou a produzir comida para as cidades. Nesse momento, o Marx, na época, identificando essa situação lá durante a Revolução Industrial, já na segunda metade do século XIX, ele fala assim, está havendo aqui uma fratura metabólica. São bem essas as palavras, né, mas ele indica que, anteriormente, mesmo produzindo uma quantidade maior do que consumia o trabalhador, o agricultor no espaço do feudo, ele plantava, ele comia parte do que ele plantava, e grande parte era para o senhor feudal. Mas ele detinha uma relação imediata com a natureza. Ele tinha o conhecimento e aplicava o conhecimento do solo, das plantas, dos ventos, das temperaturas. Ele reciclava os nutrientes no solo a partir da reposição de folhas ou de esterco, né? A partir da Revolução Industrial, os poucos agricultores que sobraram no campo tinham que produzir numa escala muito maior para abastecimento da cidade. E não havia essa reposição de nutrientes no solo, e foi se perdendo essa relação do humano com a natureza. Ele chamou isso de fratura metabólica, né? E aquele agricultor que passou a trabalhar na cidade foi perdendo também essa relação imediata com a natureza, de interação metabólica, e passou a ter essa relação com a produção de alimentos mediada pelo detentor, né, dos meios de produção, que passou a ser o seu patrão. Então, a relação que era imediata com a natureza, para se consumir alimentos, entre outras coisas, passou a ser mediada pelo patrão a partir do salário, né? E o Marx, nos seus últimos 15 anos de vida, ficou estudando muito sobre ciências naturais, sobre agricultura, na perspectiva de que, para que houvesse um projeto de socialismo duradouro, que era o que ele esperava, muito mais do que a questão da propriedade, se ela era comunal, se ela deveria ser comunal, de que forma que poderia se trabalhar a propriedade coletiva, né, e se deixar de ter a propriedade privada, era necessário se pensar em mecanismos de reconexão metabólica. Caso contrário, não seria possível a sociedade humana existir, seja em qualquer projeto, de socialismo, de capitalismo. Então ele foi conhecer sociedades pré-capitalistas, identificar mecanismos de produção agrícola que fossem menos impactantes. E tal. Isso está registrado em cadernos, nos seus últimos 15 anos de vida, que estão sendo publicados, recentemente publicados, né? Então, houve, nesse momento de Revolução Industrial, essa questão da ruptura, da fratura metabólica, e uma grande revolução tecnológica. Então, essa agricultura que antes era praticamente manual, artesanal, ela foi rapidamente sendo transformada. Então, logo começaram os adubos químicos, depois a aplicação de maquinário. Revolução Verde. A Revolução Verde, né? Então, no século XX, veja, não é verde. Não é bem verde, né? Desde a Primeira Guerra, que gerou um resíduo de tecnologia bélica para a produção de disponibilização de nitrogênio em larga escala, se fez muito trabalho com nitrogênio, né? Em jazidas de nitrogênio e durante a Primeira Guerra para o desenvolvimento de bombas, as bombas com amônia, com nitratos. Quando acabou a Primeira Guerra,
Aí tinha essas plantas de fábrica, né? Tinha a disponibilidade de nitrogênio e não tinha mais guerra. Então, o nitrogênio foi começando a ser utilizado como adubo. Na esteira veio o fósforo, o potássio, né? Se descobriu que as plantas cresciam mais com esses adubos, né? Mas também ficavam mais doentes, perdiam rusticidade, seja em função da adubação em larga escala, seja em função até do próprio desenvolvimento de variedades ou de híbridos que iam perdendo essa rusticidade. E aí começou a se desenvolver agrotóxicos para lidar com as supostas pragas e doenças que começaram a aparecer em função dessa perda de rusticidade. Na Segunda Guerra houve um grande desenvolvimento bélico também, de maquinário, tanques, né, principalmente, e desse desenvolvimento se derivaram os tratores e uma série de equipamentos que passaram a ser utilizados na agricultura também. Então a gente teve aí na década de 60, 70, a chamada Revolução Verde, que vinha com semente melhorada, ou mexida geneticamente, né, adubação química, agrotóxico e maquinário, como a grande base dessa agricultura. E da mesma forma, no Brasil e no resto do mundo inteiro. E é interessante de perceber que essa agricultura, ou esses insumos, são produzidos em geral pelas mesmas poucas empresas, e imensas empresas no mundo. A empresa produz a semente, produz o adubo, produz o veneno, e produz também o remédio que a gente toma quando vai na farmácia com uma receita médica ou sem a receita, né? Esse ciclo entre semente e remédio humano pode parecer estranho à primeira vista, né? Tem uma empresa que produz semente de milho e remédio para dor de barriga. E remédio. Mas é um ciclo altamente lucrativo, né? Produz uma semente que precisa de mais adubo, é a mesma empresa que produz adubo. O doente recebe o ataque de pragas e doenças, aplica-se agrotóxico. A gente na cidade come uma comida pobre nutricionalmente, que é basicamente nitrogênio, fósforo e potássio, no brócolis, no café, no arroz, no feijão, seja o que for, né? E envenenado, e a gente vai no médico. E o médico não receita xarope de guaco, pomada de calêndula, né? Em geral, a tendência da medicina, assim como na agronomia, a tendência é a aplicação de agrotóxicos, e na nossa classe de agrônomos costuma se chamar de defensivo, né? Na medicina também, né? Em vez de se trabalhar, em geral, né, na alopatia, em vez de se trabalhar as causas, acaba se trabalhando os efeitos com remédios químicos. Isso é altamente lucrativo para as poucas empresas imensas que produzem, né, esses insumos. Veja, e de alguma forma, eu tenho a impressão que a sociedade humana como um todo aceita isso de um certo conformismo, porque existe uma propaganda associada e existe uma certa noção de que a gente não pode viver sem agricultura, não pode viver sem produção de alimentos. Então, temos que aceitar esses impactos, né? E os impactos não são só financeiros ou na saúde, mas erosão de solo, perda de diversidade, contaminação da água, essas poeiras impactantes que a gente tem visto, né? Crise energética, porque falta chuva, porque se desmatou a Amazônia. O impacto é imenso, mas a gente fica, mas é comida. E aí que vem a outra parte da história. Essa é uma das formas de fazer agricultura, que foi desenvolvida há 10 mil anos atrás, num ambiente diferente do nosso, uma região muito mais fria, numa época muito mais fria, para grãos. Quando a gente olha para outras agriculturas, especialmente em ambiente tropical, a gente percebe outras formas de domesticação de alimentos e domesticação da própria paisagem, né? Aqui em ambiente tropical, por exemplo, as plantas mais buscadas para domesticação, para trazer para perto de casa, foram os tubérculos, o inhame, o cará, a mandioca, e se planta até hoje essas espécies, em meio à sucessão da floresta, né? E a colheita não é ditada por um momento certo, um momento antes do inverno. A colheita é feita quando precisa, quando está com fome, quando vai se utilizar aquele produto. E a colheita acontece praticamente ao mesmo tempo de um novo plantio. Você vai lá, colhe a mandioca, já quebra as manivas e planta de novo. Com isso, que seja a mandioca, né? Seja a mandioca, seja o cará, seja o inhame, isso não gerou a mesma lógica de acumulação e de lucro e de poder que aconteceu na Europa a partir do acúmulo de grãos, né?
E aí, o paiol é o próprio solo. A relação com a natureza está estabelecida com a relação com o próprio paiol. É diferente do que o paiol ser um paiol realmente construído para guardar o grão daquela colheita e provavelmente vigiado para que não seja roubado. Né? A lavoura dos nossos povos originários aqui da região é uma lavoura associada à troca, associada à disponibilização constante de alimento, associada a um manejo desse ambiente de forma mais escalonada ao longo do tempo, né? E junto com os tubérculos começaram a ser domesticadas também as frutas. Em ambiente tropical, a sucessão ecológica, né, a floresta cresce muito mais rápido, muito mais intensamente, muito mais biodiversa do que em climas frios. Então, quando se abria uma clareira para plantar mandioca, logo começava a aparecer várias outras espécies. E aí, junto com essas espécies, se otimizava quando aparecia uma pupunha ou um maracujá, e se plantava também outras frutas junto. Então, a habilidade do nosso agricultor indígena, população originária aqui da região, era em manejar bem os tubérculos associados ao manejo da sucessão ecológica junto com plantas de interesse. Esse manejo acontecia também distribuído no espaço e no tempo. Quando essas plantas começavam a subir por cima da mandioca, abria-se uma outra área para plantar mandioca, mas não se deixava de colher pupunha dali a uns 5, 7, 8, 10 anos nessa área da mandioca. Então, a distribuição no espaço de várias clareiras abertas intencionalmente para se produzir alimentos e o manejo dos alimentos ao longo desse espaço e ao longo do tempo era a agricultura tradicional da nossa região. Isso não foi identificado como agricultura pelo colonizador. Quando o Cabral chegou aqui, o Caminha escreveu a carta dele para o rei, ele dizia que aqui ninguém planta nada. E o pessoal come só desses inhames e dessas frutas que são naturais. Né? Sabe? E estamos falando de hoje, é coisa de 30 anos atrás para cá. E esses sistemas de produção de alimentos eram sistemas agroflorestais, muitos deles, né, em maior ou menor intensidade de manejo, mas envolviam uma domesticação de espécies e uma domesticação de paisagens para a produção dessas espécies. A Amazônia tinha 138 cultivos na época da Os chegada povos do colonizador. originários já faziam o que a gente chama de agrofloresta hoje, né? Desculpa te interromper. Sim, e muito possivelmente várias áreas muito produtivas, né? Mas como não era monocultura em larga escala, aberta para isso, não foi sequer identificado como agricultura. E até hoje não é, né? E isso é ratificado nas próprias políticas públicas. Né? Se você vai fazer um PRONAF, dificilmente você consegue, com o gerente do banco, explicar claramente que você quer fazer uma agrofloresta. Agora, se você quiser fazer uma plantio de soja, ele te dá tudo ali facinho, né? Como é que você compra o adubo, veneno? Na hora ele te libera o crédito, já indica qual empresa você vai guardar os grãos depois para vender fixo. Eu trabalhei com soja, que eu fico... Logo que eu saí do técnico, eu morava no Rio Grande do Sul. E o estágio eu não consegui na área que eu queria, porque eu era mulher e também, né? Faz mais de 10 anos. E eu fui trabalhar com soja. Mas eu ainda não tinha essa visão de hoje, né? Então eu ficava tentando olhar assim, aquela monocultura gigante, eu dizia, não, mas tem que ter um modo diferente, não pode ser isso aí, não. Mas eu fui vivenciar mais a agrofloresta, a regenerativo na região Nordeste, quando eu ouvi falar do Ernest, toda essa questão. Mas é bem isso que você falou, a facilidade que era fazer uma DAP, já fazer um contrato e rapidinho você conseguia vender a soja ó, rapidinho. Agora vai pedir um empréstimo para a floresta. E essa mesma lógica, né, Tess, acontece na pesquisa, as instituições de pesquisa, seja a Embrapa, seja as universidades, seja outros órgãos. O pesquisador, quero pesquisar agrofloresta. É uma volta muito grande, o recurso é mais difícil. Agora, quero pesquisar soja transgênica. Isso é mais fácil, né? Era para a gente estar aprendendo na faculdade de agronomia, de zootecnia, de ciências agrárias de forma geral, muito dessa agricultura originária, muito da floresta, da agricultura regenerativa, de permacultura. A gente consegue, no máximo, uma disciplina ou outra, né? E ainda assim é aquele povo escanteado, aquele povo meio louco, né? Até hoje ainda é um povo
Quando eu fiz faculdade na década de 90 isso era muito mais forte, mas ainda hoje, né, essa segregação do estudante de agronomia que estuda agroecologia ainda existe, né? É como se não fosse extremamente necessário que esse fosse o protagonismo, né? Que realmente as escolas se direcionassem para a agroecologia. E ainda é um processo que precisa ser trabalhado em larga escala, né? Em grande intensidade. E é Verdade, o fundamental a gente máximo que olhar eu para isso. tinha visto. Oh, desculpa. Não, É fundamental olhar para isso, bem o que você falou. É bem isso aí, trazer esse conhecimento para faculdades. Hoje a gente tem mais cursos. A UFSCar teve curso de agroecologia, nossa, tem vários locais assim hoje que está fazendo. O máximo que teve isso no meu curso técnico, eu lembro que era o plantio direto. Revolução, plantio direto. Isso há é, 10 anos, 11 anos atrás, é pouco tempo e não é passado esse conhecimento de agrofloresta, né, para a gente, ou outros sistemas biodinâmicos, assim, né? e veja, Tef, que associado a essa dificuldade de desenvolvimento tecnológico de políticas públicas, né, para a agroecologia, existe um projeto de poder muito claro, né? Quer dizer, a gente está num país que é o quinto no ranking mundial de acesso à terra. Menos de 1% das propriedades tem praticamente metade das terras cultiváveis. A gente tem a bancada ruralista, é a maior bancada no Brasil desde sempre, né? Então, o poder está estruturado em cima do grande latifúndio, do poder político mesmo, né? E o poder econômico também. Então, não vem de graça o modelo de ensino, o modelo de pesquisa, o modelo de crédito, a lógica da Revolução Verde, né? Então, a gente compreende melhor a dificuldade de implementação de políticas alternativas na medida em que existe claramente um projeto para que isso não aconteça. A gente não pode cair na ingenuidade de achar que vamos então discutir sobre agroecologia e ver se a bancada ruralista vai querer. Aí consegue chegar no plantio direto. O plantio direto, é uma tecnologia melhor do que estar lavrando o solo, Sim. é economicamente mais viável, mais interessante, né? Mas ele não mexe na estrutura de poder. E não mexe também intensivamente na conservação do solo, nem na conservação da água. Você faz plantio direto, mas está com o tempo todo para secar o que você vai plantar depois, em larga escala, em monocultura, você não está afetando positivamente no ciclo hidrológico, na cobertura do solo em larga escala, em longo prazo, na diversidade de microvida do solo, na fixação de carbono. Enfim, Sim. os parâmetros, os serviços ecológicos que são possíveis com a agrofloresta ou no campo da agroecologia são muito difíceis de ser atingidos com plantio direto, né? Mas para fazer agrofloresta no campo da agroecologia, é muito mais adequado fazer isso em pequenas propriedades, fazer isso em sistemas biorregionais, produção e consumo próximo, sistemas de circuitos curtos de comercialização, em sistemas de conservação da água associado ao manejo dessa água em nível local. E tudo isso significa redução de poder, né, da bancada ruralista ou de grandes latifúndios sobre o espaço, né? Então, por isso que é importante a gente chamar a atenção que, quando a gente fala assim, a revolução é agroflorestal, né, a gente precisa ter clareza de que não é só uma revolução tecnológica ou de práticas de manejo da terra, né, ou da floresta. A gente precisa pensar em adequações territoriais de uso do espaço terreno, né? Com quantas pessoas estão no campo, como é que está o manejo da água, como é que está a distribuição da diversidade para as pessoas e como é que é a promoção dessa diversidade pelos agricultores, né? É fundamental a gente pensar holisticamente nessa revolução agroflorestal, né? Verdade. Dentro de que você vinha falando, você falou da história muito bem ali para a gente se localizar. E parece que a gente perdeu um pouco esse conhecimento de viver em harmonia com a natureza. Ficamos desassociados desse conceito de biodiversidade. Então, eu penso, a saúde dos seres desassociada da saúde do meio ambiente, como assim? A nossa saúde, assim como você falou do alimento que a gente come, o alimento é nosso remédio, querendo ou não. Para não precisar de medicamento, é uma boa alimentação, saúde, fazer exercício físico, tudo isso, mas
vem no alimento, primeiramente, todos os nutrientes que você precisa. Então, essa produção que causa impactos ambientais e muitas vezes sociais, como trazer, isso que você fala no livro também, a reconexão com a natureza, a consciência dessa reconexão com a natureza. É, quando a gente começa a estudar com mais intensidade como é que o mato funciona, né? Ou seja, a ecologia florestal, e começa a identificar que os sistemas agrícolas ou sistemas de produção de alimentos tradicionais, né, originários das regiões de clima tropical, se aproveitaram desse conhecimento da mata para produzir alimentos, a gente percebe que a natureza segue vários padrões ou várias formas de existir, e que essa conexão com esses padrões pode ser traduzida na prática da produção de alimentos. Né? E aí, quando a gente está aplicando esses padrões para produzir alimentos, a gente está sendo natureza. A agricultura convencional, hegemônica, ela prima pela separação. Né? Então, vou plantar uma monocultura de soja, de milho, do que for, a minha relação com aquele ambiente, com aquele território eu quero esse espaço que é meu, ou que eu estou arrendando, enfim, mas é o espaço que eu tenho gestão, eu quero só soja. A natureza faz todo o esforço para ser biodiversa, para ser inclusiva, para gerar troca, para gerar homeostase, para gerar transformação, e a gente diz, não, eu não quero nada disso, eu sou superior, tudo que aparecer aqui que não for soja, eu vou matar. Né? Então, eu estou plantando soja, por exemplo. Né? Então, se eu preparo a terra para a soja, eu irrigo para a soja, eu aplico adubo para a soja cresce. Apareceu outra planta, eu taco herbicida, apareceu um ácaro, eu taco herbicida, apareceu um fungo, eu taco fungicida, né? E assim vai. E isso é um esforço imenso de uso de natureza, ou seja, não veio do nada o fungicida, nem veio do nada o adubo, nem veio do nada a água que eu estou utilizando, ou seja, há um consumo de petróleo, de substâncias químicas que são natureza, em última análise, produzida em outro lugar, a muito custo. Eu compro tudo isso para dizer, natureza, eu não preciso de você, eu banco. Né? Então, é uma relação de desconexão imensa. Para produzir o quê? 7, 8, 9 toneladas de soja é um recorde. Né? Eu fico pensando como é que a gente chegou nesse ponto de achar que a gente consome muita caloria, muito gasto energético em forma de petróleo, substância química, põe tudo num hectare de soja para dar 9 toneladas. Né? É muito pouquinho. Isso é colocado como propaganda, olha só, alta produtividade. A agrofloresta em um hectare produz 15, 20, 30, 40, 50, 70 toneladas de alimento por hectare por ano, mas é alimento junto com biodiversidade, junto com água, né? E é produzido, né, os insumos são produzidos no mesmo espaço. E aí é que tem a dimensão de reconexão. Quando a gente está, por exemplo, quando eu converso com o Zezé Fredo lá, agricultor, que eu conheci lá na Cooperar Floresta, em Barra do Sul, né? E ele fala, eu trabalho junto com o tucano e com o morcego, eu já estou velhinho, eu trabalho de manhã cedo, final da tarde, mas durante o dia o tucano segue trabalhando, e durante a noite o morcego segue trabalhando. Ele não está falando isso como um romantismo ecológico, ele está falando como parceiro de classe mesmo, eles trabalham juntos, né, na agrofloresta dele. Quando se faz um mutirão e se promove a diversidade de ideias, de conversas, de manejos junto na comunidade com a produção agroflorestal, está se praticando um padrão de troca que é o padrão comum da natureza. Muito mais que troca, um padrão de dádiva, um padrão de reciprocidade. Qualquer ser na natureza passa a sua vida trocando, contribuindo. Ele não troca com o objetivo de ganhar alguma coisa, ele passa uma coisa para ganhar outra. Ele contribui com o sistema. Isso é básico na ecologia, mas a gente não olha tanto para isso. Né? Mas qualquer indivíduo, pega uma árvore, por exemplo, seja qual for, que produz suas raízes, produz sua copa, ela está contribuindo, furando o chão para entrar mais água em profundidades maiores, criando puleiro para passarinho dormir e poder cuspir semente ali, gerar toda uma diversidade no pé dessa árvore, gerando biomassa nas folhas que vão vir ao solo. Com isso ela tira o nutriente lá de 2, 3, 4, 5 metros de profundidade, está chegando na superfície via queda de folhas. Ou seja, o papel
de ajuda, fornecimento de pólen, de néctar, enfim, o papel de ajuda ao sistema que uma árvore faz é muito grande. Assim faz a bactéria, a baleia, o elefante, qualquer um, né, contribui com o sistema e participa desse sistema, participa do banquete, participa da vida, participa do processo. Quando a gente se insere nisso e aprende sobre esses padrões, por exemplo, de reciprocidade, que a gente está falando, né, padrão de troca, a gente está, consciente ou inconscientemente, exercendo esse papel que é de qualquer ser vivo na face da Terra, que é de contribuir com o sistema para o coletivo. E a gente começa a lembrar que somos natureza. Quando a gente faz uma poda e distribui esse material podado para no solo, né, fazendo uma boa cobertura de solo, e maneja as árvores para que entre luz em cada extrato da agrofloresta, a gente está trabalhando com outro padrão, que é o padrão de transformação. O padrão de transformação é um dos mais perceptíveis na natureza o tempo todo. Existe transformação na fotossíntese, existe transformação na cobertura do solo, existe uma transformação nos sistemas de luminosidade que entram na floresta, existe a transformação de qualquer matéria orgânica que chega no solo, ela é transformada pela microbiota do solo e disponibilizada esses nutrientes para o sistema, né? Então, quando a gente entra numa agrofloresta pensando e praticando a transformação, a gente faz isso na poda, por exemplo, faz isso na cobertura do solo, a gente pode estar fazendo isso de forma consciente, inclusive, pensando como é que eu posso transformar mais esse tipo, como é que eu posso contribuir com a sucessão ecológica dessa agrofloresta, sendo ativo como ser vivo que sou, como ser natural que estou, na contribuição para a transformação. Assim a gente pode fazer com o padrão de criação, o padrão de transformação, o padrão de homeostase, o padrão de ordem, o padrão de troca, o padrão de aprendizado, o padrão de evolução. Diferentes padrões que são fáceis de perceber na ecologia florestal, que são comuns à bactéria e ao elefante, né? Todos os organismos vivos, e que quando a gente os pratica, a gente está sendo natureza. E a gente está se reconectando. Quando a gente começa a perceber racionalmente e fisioterapicamente, né, no facão, na enxada, no coletivo, no conjunto das pessoas, que a gente está sendo natureza, a gente entra num estado de maior solidariedade, de maior justiça social, de maior integração. A gente começa, talvez, a exercitar aquilo que o Marx tinha como dúvida lá no século passado, no século retrasado, né? Como é que a gente vai fazer um sistema de produção de alimentos que consiga juntar o que essa fratura metabólica quebrou? Ou seja, como é que a gente pode gerar uma interação metabólica com a natureza e, com isso, ter uma produção garantida para a comida, com segurança alimentar, ao mesmo tempo que se conserva a própria natureza, né? Essa é a possibilidade que acho que nos brinda, né, o caminho da agrofloresta, o caminho da agroecologia. Nossa, você complementou a minha terceira pergunta, que eu ia perguntar para você, na verdade, falar, né, dos padrões da natureza, você já complementou falando e como utilizar esses padrões. Já que você já fez isso, vou fazer um merchan para, por favor, dar uma olhada lá na Bambual, encomende já seu livro, porque ele vai explicar. Neste livro tá todas essas questões para a gente compreender esses padrões e usar eles na produção do alimento, né, professor? Isso aí. Eu estou com um exemplar aqui até, já que você puxou o jabá. Ah, então mostra aí. Aqui, Isso, já faz merchan aí. Eu fiquei muito É feliz com lindo essa demais, parceria com gente. a Bambual. É uma alegria muito grande ter escrito essa perspectiva, essa abordagem, né? E não é uma tentativa até de criar uma nova escola, ou um novo olhar, né? Mas é uma abordagem, né? É uma abordagem de pensar na agrofloresta, especialmente, mas na produção de alimentos como um todo, né? Como realmente uma forma de reconexão. Se a gente conseguir isso, se a gente conseguir reconectar com a natureza, não só a partir da nossa estada na natureza, isso já é muito importante. Tem trabalhos lindos, né, e muito bem fundamentados, mostrando como é saudável, é óbvio também, né, mas isso está provado cientificamente, né,
como é saudável os banhos de floresta, como tem a ecopsicologia para nos mostrar isso, ou seja, é fundamental a gente estar próximo à natureza para a saúde básica do organismo. Mas, se a gente consegue ir além, consegue exercer essa saúde a partir da prática da produção de alimentos, aí talvez a gente tenha a chance de poder ser chamado de filho da natureza, filho de Gaia, e não ser mais um filho rebelde, e sim um filho integrado, né, a esse processo de evolução planetária que todos os organismos fazem parte, a gente também, querendo ou não, mas a gente faz questão de querer sair, né? A gente faz questão de dizer não faço parte disso. Chega uma hora que não dá mais, né? Mas você falou, não é concorrência, não. É cada vez mais literatura nessa área é importante. Mais pensadores, mais cientistas, mais agrônomos como você, mestres, doutores como você, que trazem esse conhecimento para a gente. Eu brinco, aí o povo me fala, não é assim, reles técnico, mas eu de formação, eu sou técnico agrícola. Mas eu não fiz graduação, iniciei uma de mídia audiovisual, por isso que eu acho que eu fico querendo estar aqui nas redes. Legal. Mas eu não concluí a faculdade, mas o que eu aprendi, né, no tempo que eu estive na faculdade, eu utilizo aqui para trazer um pouco de conhecimento. Mas eu acho importante cada vez mais literatura nessa área. Porque você anda, você vê pessoas incríveis fazendo, mas ainda vê pessoas, quando você fala, dizer, agrofloresta, assim, produção assim, regenerativa, nossa. Aonde eu estou no momento, eu estou fazendo um trabalho voluntário juntamente com a minha mãe, que infelizmente nos últimos tempos eu não tenho morado muito, não tenho casa fixa nos últimos tempos. Pandemia, né? Não vou falar de coisas ruins, vou falar de coisa boa. A pandemia deu uma derrubada assim, aí desempregado estamos aí. E aqui no trabalho voluntário é uma horta orgânica. Orgânica convencional, né? Então, a gente tenta levar alguma ideia assim, né? Tentar conversar sobre poder produzir de outro modo, que a gente possa fazer uma agrofloresta aqui também, né? Ele já tem o pensamento de agroecologia, mas ainda orgânico convencional. E aí eu conversando, já achei um rapaz que é fã do Ernest e que gosta muito dos teus relatos, muita coisa que ele pesquisou já sobre você e sobre outras pessoas da área, como a Namastê. Então, eu achei muito importante. Tem sempre alguém interessado nesse conhecimento. Então, trazer isso e a gente mostrar. Eu já fui mandando os links dos cursos de todo mundo para ele se especializar cada vez mais, né? Legal, cara. Obrigado, viu? Valeu. Muito bom. Essa integração mesmo que a gente precisa, né? Cada vez mais gente pensando com diversidade, né? Não tem regra absoluta, não tem que ter bandeiras, né? A gente precisa de integração, né? E diversidade e busca disso que você está fazendo, né? Trazer diferentes ideias, diferentes processos para uma regeneração, né? O Pedro Baiano, que é agroflorescedor de Barra do Povo, fala isso toda hora. Para mim, ele é um grande mestre, né? Ele tem falas muito claras e incisivas. Ele fala: agrofloresta quando eu passei a fazer agrofloresta, é como se eu tivesse acertado o sentido do alvo, né? Antes eu não sabia para que lado o alvo estava. Eu ia atirar para todo lado, né? Mas, bom, agora eu sei que é por aqui. Eu preciso, né? Gerar mais diversidade, gerar mais integração, gerar mais produtividade primária, gerar mais comida, né? Eu vou errar sempre. A gente sempre erra, né? Nunca acerta bem no meio do alvo, você acerta até bem por sorte. Mas se a gente sabe que é o sentido está lá, né? Que aquele é o lugar do alvo, a gente caminha para lá, né? A gente direciona para lá. E nesse caminho a gente encontra pessoas que nem você, pessoas que nem tantas que têm histórias diferentes, processos diferentes, né, seja agricultura orgânica, seja permacultura, seja agrofloresta, seja tantas possibilidades aí, mas que estão todas no mesmo rumo, né, no mesmo alvo. E é muito legal caminhar junto, né, quando a gente sabe para onde caminha. Aí que tá, a saber a direção. Então, você falou muito bem da questão de como praticar, e falou da agrofloresta, que eu também sou grande, busco cada vez mais conhecimento nessa área. Quando eu tiver minha área, eu quero fazer uma baita agrofloresta. Eu virei gaúcha agora, que eu falei baita.
Tanto tempo que eu não estou no Rio Grande do Sul, baixou o gaúcho. Ah, é comum, é. E dentro desse contexto que a gente estava falando, da literatura, dos cursos também, que eu comentei, eu quero lhe perguntar, para trazer para a gente, como a gente traz cada vez mais essa alfabetização ecológica, a melhor forma de mostrar os benefícios para essa transição nas práticas regenerativas. É, a gente tem percebido assim diferentes possibilidades nesse caminho, né? Uma delas me parece que é justamente essa que a gente está fazendo aqui agora, as múltiplas possibilidades disso, né? Ou seja, as trocas de saberes, possibilitar lugares de fala para quem pratica agrofloresta e nem sempre tem o acesso às próprias redes sociais ou a cursos, né? Enfim, trazer nesse meio de radiação pessoas que estão praticando, que estão estudando, que estão fazendo pesquisa, enfim, fazer isso cada vez mais. A gente percebe como é bacana, às vezes, quando eu converso com outro, falo, eu assisti alguma coisa que você falou lá, eu apliquei aqui, aí deu certo, deu errado, teve coisa que teve que mudar, mas a gente, às vezes, não dá o devido valor para a importância dessas redes de troca de informação, né? E, às vezes, isso faz uma diferença muito grande na prática, na agricultura, numa transição, né? E nesse caminho, um outro caminho que tem sido muito bacana, outra possibilidade, né, que a gente tem percebido é quando quem faz algo diferente e começa a gerar mais segurança alimentar, dá uma diferença muito grande na percepção da sua autonomia, da sua própria cidadania mesmo. É muito diferente a pessoa que está lidando lá com uma roça envenenada e tendo que comprar os insumos e devendo para o banco e ficando doente, trabalhando para caramba, não consegue comprar o remédio. Daqui a pouco ele começa a produzir seu próprio alimento em diversidade, em quantidade suficiente. Ele começa a perceber que ele consegue balancear o que ele consome com o que ele vende, começa a sobrar uns troquinhos. E isso é muito importante, ou seja, a gente buscar a transição agroecológica, tendo como foco a segurança alimentar, tendo como foco a autonomia do sujeito que pratica a agricultura no campo da agroecologia. E nesse processo, um outro, um outro ganho muito interessante é quando começa a haver uma referência do que a pessoa está fazendo para outras pessoas, né? Em diferentes lugares do Brasil, a gente já identificou isso, seja diretamente, seja a partir de trabalhos de pesquisa de colegas, né? Como é importante quando o agricultor, agrofloresteiro, ou que está fazendo alguma coisa, uma prática diferente, é reconhecido por pessoas da região ou de outras regiões. Em Barra do Turvo, por exemplo, lá na Coopera Floresta, isso foi muito mais marcante do que qualquer outra coisa para o processo pedagógico na floresta. Né? O pessoal falava, estava fazendo umas coisas aqui que era diferente, sabia se ia dar certo, mas começava a vir ônibus de faculdade aqui, choravam, falavam que eu estava mudando o mundo, né? E aí ele começa a ser chamado para dar palestra em algum lugar, começa a participar em mutirões em outros lugares, né? Isso dá uma injeção de ânimo, porque geralmente é esse agricultor, e às vezes na própria localidade é considerado louco, mas que o Estado chama, ou nem chama de qualquer coisa, ele nem existe, né? Então, não chega assistência técnica, não chega saúde, não chega educação de qualidade, muitas vezes nem a escola chega mesmo. Então, o cara está escanteado, ele é chamado, ele nem é considerado, né, comunidade, muitas vezes, né? Nem é considerado gente pelo Estado brasileiro, e de repente ele passa a perceber o quanto ele contribui para uma mudança possível no jeito de produzir alimentos. Então, essa transição passa por aí também, né? Por essa valorização e referência de quem está fazendo aquilo que parece ser mais adequado para a saúde e para a produtividade do planeta. E, enfim, e as trocas relacionadas também com receitas, né? Com trocas de saberes relacionados a como aproveitar melhor a comida, como trocar plantas medicinais,
tecnologias também, né, de produção, seja de casa de adobe, seja, né, das bioconstruções, seja remédios a partir de plantas medicinais, manejos diferenciados, ou seja, tem tanta coisa para se descobrir, e tanta coisa já descoberta que pode ser trocada, né? Promover essas trocas é fundamental. E nessas trocas, aproximar o urbano do rural, né? Ou seja, cada vez mais gente na cidade está se preocupando de onde vem a comida. E é importante que isso aconteça, né? Então, criar mecanismos de aproximação, de consumo, seja ele comprar uma cesta de um agricultor orgânico, seja fazer um CSA com agricultores agroflorestais, mas, enfim, aproximar mais o agricultor do consumidor. E aproximar também nas hortas urbanas, né? A gente precisa muito nas cidades aprender a fazer horta. E quem sabe fazer horta é agricultor, né? Então, fazer essas trocas também nesse aspecto do conhecimento, né? Da prática de produção de alimentos. Enfim, os caminhos são muitos e tem acontecido. A gente tem visto, né, muitas experiências utilizando esses mecanismos de transição. E é muito gratificante a gente perceber como aumenta a alegria, a autogestão, a autonomia de quem se insere nesse caminho de maior cooperação, esse caminho de maior troca, de maior dádiva, e é o caminho da natureza. Ou seja, no final das contas, quem está nesse processo de transição está se sentindo cada vez mais bactéria, fungo, baleia, araucária, embuia, biosfera, né? Fazendo parte desse processo, né? Essa parte final era bem isso que eu ia falar com você. Então, nesse momento, você acha que nós temos conseguido avançar nesse ponto, no sentido de ver a gente, agora lembrando ao mestre Ernst Goethe, se sentir parte desse todo e não a mais, né? Na perspectiva de seres cumprirem sua função dentro dessa natureza e se sentirmos natureza interligados? Você acha que a gente está avançando? Eu acho que a gente está avançando. O Ernest tem uma fala que ele repete de vez em quando, eu acho, entre muitas, né, que ele fala, mas ele faz sempre uma alusão à área de inclusão permanente, comparado com a área de preservação permanente, né? Na legislação ambiental brasileira, a gente tem as beiras de rio, por exemplo, uma área de preservação permanente, não pode mexer. Mas o Ernest, isso aqui deve ser uma área de inclusão permanente. Se a gente mexe e vive daquilo, a gente faz parte, né? E a gente vai querer conservar sempre. E a gente. Não é aquele lugar é bom para mim, eu sou aquele lugar. Não é aquela terra é boa para mim, eu sou aquela terra. Não é aquela biosfera está lá e eu estou aqui. Eu sou a biosfera. Eu estou gerando propriedades emergentes o tempo todo, eu estou cooperando o tempo todo e participando desse processo de cooperação. E isso dá muita alegria. A inclusão social é a inclusão que é feita também dentro da natureza, né? Ou seja, as nossas células estão programadas para serem solidárias. A gente é que se esforça para fazer aquilo que a gente aprendeu 10 mil anos atrás, de acumular, né, grãos num paiol e achar que isso é vida. A vida não é isso, né? Então, eu acho que sim, a gente está conseguindo. Por mais que existam pressões imensas e devastações imensas, né? Estava conversando com um amigo hoje, Tef, lembrando das forças microevolutivas, né? Estudei esse negócio no mestrado, no doutorado, a genética de populações, né? E assim, tem uma coisa na genética de populações, são as forças microevolutivas. Tem a endogamia, tem a migração, tem a mutação, tem a seleção, né? Não vou, nos últimos 5 minutos nossos aqui, ficar falando disso, mas tem uma coisa que é muito interessante. As plantas, muitas vezes, têm cruzamentos parentais, né? Cruza irmã com irmão, cruza o autocruzamento, né? Isso vai reduzindo a variabilidade e vai reduzindo a própria capacidade de adaptação, né? Mas se tiver 1% de migração, ou seja, se naquela população de plantas chega 1% de genes de uma outra população, se renova tudo. A média é essa, sabe? 1% de coisa nova, aquilo é como se fosse um pinball, assim, dentro da população, se trocam genes, se gera diversidade. Então, esse 1%, enquanto existir, nas nossas trocas, nas nossas capacidades de mobilização, nas capacidades de articulação, de troca de saberes, a gente está contribuindo com o processo da diversidade planetária. Então, o que a gente não pode é desesperançar, é achar que não tem mais jeito.
porque jeito tem, e a natureza sempre nos mostrou isso. O que falta é a gente buscar assumir que somos natureza, né? Não pensar que somos, a Nossa, gente é. muito bom esse. Você complementou muito bem aqui no final. Deixa eu ver, a gente já vai fechar, mas você falou muito bem aqui, para nos trazer inspiração e confiança de que passar a pandemia não vai. Vai cada vez mais a gente aprender que a gente tem que entender isso, que a gente é parte da natureza, tratar a natureza bem, para assim ela também tratar a gente bem. A gente está destratando muito, coitadinha. É, A Mãe Terra está aí pedindo que a gente tenha consciência, né? é aí. Eu quero agradecer, Walter, a sua presença. Muito bom poder estar aqui. Pena que passou tão ligeiro, eu te ouvindo aqui, passou muito ligeiro. Quais as suas Essa mesmo. considerações finais? Só te agradecer, né, te parabenizar aí por esse esforço de radiação, de articulação, do seu próprio trabalho também, né? Então, sigamos juntos aí, e com tanta gente que está nesse mesmo barco, no rumo de uma transição cada vez mais para uma vida mais natural, para sermos efetivamente quem somos, né? Então, te agradecer muito por esse caminho Sim. e por essa oportunidade aqui da gente estar conversando esse tempo, foi muito legal. Valeu, viu, Walter? Um abraço, muitas vendas para esse livro maravilhoso e a gente se encontra no outro momento, quando vem mais para frente a gente fala novamente, tá Tá bem. bom? Beleza, Um muito obrigado. abração, viu? Abração, boa noite para ti. Boa noite para quem está ouvindo a gente. Boa noite, Valeu, tudo de bom. valeu. Tchau, tchau. Tchau.